ela, doutora Francine Mendonça. Vem chegando, minha linda. Quero abraçar, eu tá bom demais. Abraço, beijo. O pessoal tá bem carinhoso. Tá bem carinhoso, né? Falando de Deus, é isso que a gente quer mesmo, viu? Fala pertinho do Mickey. Aí, bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos falar sobre toxina botulínica na neurologia, não é isso? Exato. A toxina botulínica vocês conhecem muito como Botox. Todo mundo, né, gente? Mas preciso falar para vocês que Botox é uma marca. A substância mesmo é a toxina. Tem várias outras marcas, tá? Mas vocês sabem que ela não é só utilizada para estética? Na neurologia, várias doenças são tratadas com essa toxina botulínica. Então, aguardem aí que vocês vão saber muito sobre essas doenças. Não vão esperar muito não, gente. Já é agora, já vamos chamar. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Vai. Agora vamos. Doutora, eu quero saber como que o Botox... Vamos falar Botox, tipo apelido, tá, gente? Mas Tá lembrando bom. que é uma marca, é toxina botulínica. Só pra gente falar toxina botulínica o tempo inteiro. Nome difícil, né, Nome Gi? difícil. Como o Botox atua? Excelente. Então, eu trouxe até um videozinho para vocês para explicar melhor como o Botox atua. O Botox atua no nosso corpo, Gi, em glândulas e músculos, tá? Quando é utilizado na estética, por exemplo, né, ele vai naquele músculozinho e relaxa essa musculatura. Como? Traz o vídeo aqui pra gente que eu vou explicar para vocês. Nós temos, Gi, enquanto o vídeo não chega, uma comunicação entre o nervinho e o músculo, tá? Para que o nosso comando chegue ao músculo, a gente tem o nosso sistema nervoso que manda a mensagem até esse músculo. Boa. E aí, no próximo vídeo, né, que eles vão trazer isso. Aqui nós temos imagina, nós temos o nervo, veja esse azul, gente, esse aqui, ó. O azul é o nervo. O nervo, tá? E aqui nós temos o músculo, tá bom? Tá. Para que o comando chegue até o músculo e o músculo contraia, o que é que acontece? O nervo manda mensagem para o músculo, tá bom? Tá. O Botox, ele vai atuar exatamente nessa membraninha do nervo. O que é que ele vai fazer? Ele vai impedir que a mensagem, através de um mensageiro que vem por aqui e chega aqui, ele vai impedir que esse mensageiro chegue no músculo. Gente, então, ele vai atuar nessa membrana, impedindo que esse mensageiro saia daqui e chegue no músculo ou na glândula. Então, a informação não vai chegar no músculo. Então, o que é que acontece? O músculo não contrai, o músculo vai relaxar. A glândula não vai produzir. Tá bom? Gente, explicou direitinho. Maravilhosa, vocês entenderam? Músculo, nervo, entre eles, bloqueia. Exato! Aê! Sensacional! Pausa pra ela! Muito bem. Adoro. Bate palma, gente. Sentiu vontade, bate palma. Temos plateia. Temos plateia hoje, tá vendo? Já está concretizando. Daqui a pouquinho chega a imagem, que tá um pouquinho lenta hoje. Mas vamos lá. Let's go, garota. É isso. Vamos entender se pode ser utilizado em pacientes que têm AVC. Pode? Ótimo. Então, a gente sabe que o AVC hoje, né, está entre as duas principais causas de mortalidade e sequelas, né? E a gente sabe que uma das sequelas do AVC é a espasticidade. Que nome difícil é esse? Por exemplo, é como se existisse uma contração mais acentuada do músculo, gerando essa deformidades até. Imagina, aqui fica mais fácil para vocês. Vocês já viram, gente, pessoas que têm um déficit, uma perda de força e fica com esse aumento do tônus, né, fazendo essa postura, né? Olha só, bebezinho, criança, por exemplo, flexionando o pé, né, com a perninha mais espástica, aquele bebê que teve uma paralisia cerebral, não é? Aquela pessoa que teve AVC, aquela pessoa que tem um tumor, que sofreu traumatismo, sabe que acidente de carro pode gerar aquele traumatismo e gerar sequelas. E uma das sequelas é essa contração aqui, né? Esse aumento do tônus. Imagina, Gil, quanto isso não gera dor
né? Você está contraindo o tempo inteiro, né? Contraindo, exatamente. Sabe por quê? Eu vou explicar melhor para vocês como é que isso funciona. Imagina a Gi, né? Ela tem uma filhinha que ela é super esperta, a Pietra, linda, tá? Vamos dizer que a Gi, ela é o comando, ela tá de olho ali na Pietra, se a Pietra sai um pouquinho da linha, ela fala, ó, Pietra, vem pra cá, não é isso? Sim. Você vai dar o comando pra Pietra. A Pietra não tem muito aquela, né? Ela vai brincar, ela quer pular. Então, o que é que acontece? O nosso cérebro é agir, é aquele comando, aquela vigilância. A Pietra, vamos dizer que seria os nossos músculos, não é? Se a gente perde esse comando, o que é que acontece? Esses músculos vão ficar agitados, né? Podem ficar agitados. Não só vai gerar fraqueza, mas esse estímulo vai ficar acelerado, porque não tem o controle. Entendi. Então, a Pietra pode ficar saltitante, porque não tem o controle. Então, vai gerar não só a fraqueza, mas vai gerar esse excesso, esse tônus aumentado. Exatamente. É a espasticidade. Então, eu trato muito o paciente com espasticidade, com toxina botulínica. Nossa, não sabia, olha aí. Exatamente. E, por exemplo, de quanto em quanto tempo, assim? Eu sei que são casos separados, né? Primeiro a gente falou do AVC, né? Um pouquinho do Botox como atua. Cada, por exemplo, dor de cabeça, daqui a pouco a gente vai falar também, mas quanto tempo é de tratamento? Ótimo. Qual a duração da toxina botulínica, do Botox? Em média, 3 a 4 meses, Gi. Porque quando ele atua naquela membraninha que eu falei, ele quebra proteínas. Só que essas proteínas são como brotos. Em 3, 4 meses elas voltam, entendeu? Então essa ligação volta a se estabelecer. Então a média de duração do Botox é 3 a 4 meses. Vamos dizer assim, tá? Isso é para tudo, então, né? Para o Botox dura no organismo, então, mais ou menos essa quantidade aí de tempo. Esse tempo, tanto para estética por exemplo, que eu já fiquei sabendo, isso na parte estética, tá, gente? Eu não tô tentando só linkar uma coisa com a outra. Mesmo quem tem um metabolismo muito acelerado, pratica muita atividade física ou não? É diferente para quem pratica atividade? Interessante a pergunta. Geralmente, quando se tem uma atividade maior na musculatura, etc., pode diminuir um pouquinho o tempo de atuação. Você perguntou isso que você já aplicou Botox? Gente, porque o meu Botox não dura, entende? Tipo, jura, é mensal o Botox. Não, eu faço, já desisti, porque não dura. Por que será, né? Mas você malha todos os dias. Então, realmente tem essa associação. Quem faz mais atividade física pode ter um efeito do Botox diminuído um pouco, tá? Mas isso depende muito de cada pessoa. De organismo, né? Isso. Bom, vamos falar agora do Botox no bruxismo. Ótimo. Já tem as imagens aí. O bruxismo, né? Muita gente tem a tendência de fazer o apertamento, né? Ficar apertando o dente ou mesmo rangendo, né? Então, o ranger ou apertar se caracteriza o bruxismo, né, Gi? E para que você faça isso, você precisa de músculos, né? Esses músculos aqui, ó, tanto o masseter, tá? Que é esse músculozinho aqui, ó, que tem gente que tem hipertrofiado, fica até com o rosto maior, né? Quanto o temporal. Então, tem músculos que eles hipercontraem, gerando essa questão do apertamento e do ranger. Tanto que tem pessoas que têm desgaste, né, dentário em função disso. Tem pacientes que até quebraram o dente. Sim, dormindo à noite, né? A força é tanta, gente, e a gente não percebe, né? Então, geralmente, você acordou com dor aí, tá sentindo aquilo, tá dolorido, procura orientação médica, gente, porque não é normal. A gente tem mania de achar que algumas coisas são normais, não é? O corpo é muito inteligente e ele vai dando sinais, né, doutor? Exatamente. Essa dor nessa musculatura aqui do masseter temporal pode ser que você esteja tendo bruxismo. E precisa tratar e já está comprometendo a sua parte dentária, tá? E aí o Botox faz a mesma coisa, ele paralisa o músculo. Isso, o Botox ele pode relaxar essa musculatura. Quando que nós aplicamos? Geralmente, para o bruxismo, a gente aplica naqueles quadros mais graves, de maior dor, de maior força, que está quebrando, né? Enfim, que está comprometendo muito essa parte dentária. Então, a gente pode fazer um resgate
com a toxina botulínica. Aí vem o bucomaxilofacial também, tem a questão da placa, tem outros tratamentos. Mas esses quadros mais agudos que está incomodando, está prejudicando muito o paciente, nós podemos aplicar o Botox, a toxina botulínica nessa musculatura. E tem a quantidade certa, eu acredito, né, doctor? Se colocar muito, acho que paralisa demais também, não é? Tem isso? Porque teve gente, eu já vi gente que colocou e paralisou tudo. Aí teve, como é que faz no caso, né? Excelente. A gente fala assim, o tempo do Botox, assim, para a parte boa, ela dura em média 3 a 4 meses. Para a parte ruim, que é um possível efeito colateral que você coloca dessa paralisia excessiva que pode ocorrer, também vai durar o tempo de duração do Botox. Então, se paralisar demais, vai saindo, tá? Mas eu sempre falo para meus pacientes, eu sempre aplico assim, do menos para o mais. Cada músculo tem sua dosagem específica, né? Então, a gente pode aplicar. Tem a dosagem menor e a dosagem máxima em média, tá? Sim. Então, eu geralmente aplico na menor dosagem e vou ajustando a dose conforme o paciente vai retornando e fazendo as aplicações sequenciais. Eu te falo agora, porque por isso que tem um retorno, então. Porque eu acho que cada organismo retém de uma maneira ou não, o organismo geralmente retém igual. Porque geralmente tem a volta, não tem? Você aplica o Botox, você vai pra volta. Isso. Porque acho que o profissional, né, o médico deve falar, deixa eu ver como que o organismo dessa pessoa absorveu. Quando eu peço para voltar de 4 a 6 semanas, eu peço para voltar, tá? O Botox também pode ser utilizado para o suor excessivo, né? Então, acho que O que acontece esse suor excessivo, doctor? Isso, entrou essa questão aqui porque, ó, o suor, ele pode ter várias causas, né, Gi? Uma das causas é genética, por isso que entrou o símbolo da genética, mas pode ser medicamentoso, não é? Pode ser por disfunção de fatores do seu organismo, por exemplo, a tireoide. Então, o suor excessivo precisa ser pesquisado, tá? Mas um dos tratamentos é a toxina botulínica. Por quê? Porque a gente produz suor quando o nervo, ele libera esse mensageiro, né? E quando libera esse mensageiro, as glândulas produzem mais suor. Então, se a gente impede que esse mensageiro chegue nas glândulas, a gente vai suar menos, tá? Então, é as glândulas sudoríparas. Isso, do suor. Do suor, gente. Tô ficando muito craque no cérebro, gente. Tô ficando muito craque no cérebro. Tô aprendendo direitinho. Rapidinho. Quando a gente sua muito, são as glândulas sudoríparas que estão a mais. Aí estão produzindo. Estão produzindo. Aí o Botox dá uma paradinha, né? Dá uma paradinha. Peraí, aguenta aí que você não vai suar tanto. Exatamente. Nós podemos aplicar nas axilas, nós podemos aplicar na palma das mãos, nos pés, até no couro cabeludo pode ser aplicado, né? Então, a depender de cada caso, tá? Mas é mais um tratamento com a toxina botulínica. Agora também tem um Botox para quem pisca muito, não é isso? Exatamente. Esse já entrou. Vocês já viram pessoas que piscam excessivamente? Sim. Existe um distúrbio do movimento, o nome chato chama distonia, mas é isso, é uma contração mantida da musculatura, tá? Essa contração pode gerar movimentos como tremor ou mesmo piscamentos excessivos, tá? E pode gerar até posturas anormais. Tem gente, Gi, que tem esse problema e fica com o pescoço como se fosse um torcicolo, mas mantido, sabe? Isso pode acontecer. Tem gente que tem... E de onde vem isso, doutor? É hereditário? Ou depende de problema, desregulação de alguma coisa? Pode ser hereditário, existe uma tendência genética. Muitas vezes não tem uma causa definida. A gente faz os exames e não detecta, né, a causa. Ocorre uma disfunção desse mecanismo que controla o movimento. Tá, agora uma pergunta, por exemplo, o Botox, ele dá uma paralisada, mas ele não trata. Não trata. Tá. Exatamente, é um sintomático, vamos dizer sintomático. Assim. Quando você tem febre, você não toma dipirona porque está tratando aquela febre, mas a causa é o quê? Infecção. A gente está melhorando a febre, mas não está tratando a infecção. Entendi. A mesma coisa é o Botox. Ele vai melhorar a sua qualidade de vida, mas ele não vai tratar diretamente a causa. Isso foi uma boa pergunta. Boa, aí tem que cuidar, então, da causa também. Exatamente. Junto com o tratamento que paralisa. Isso. Espasmos na face. Temos espasmo. Eles jogaram aqui a cãibra do escrivão, mas vem o espasmo na face. Olha, Gi, essa paciente é professora, tá? Sim. E o que é que acontece? Ela vai escrever, e quando ela vai escrever, Gi, ela tem essa contração muscular, impede, olha como ela assina, impede a assinatura dela. Olha isso, né? Aí o que é que acontece? Nesse caso tem
as pessoas tocam na mão, a gente chama truque sensitivo. Eles tocam na mão e melhoram o movimento. Isso é uma característica do movimento. Mas é isso, tem pessoas que, ao escrever, tem essa contração que atrapalha o escrever. Tem pessoas que, ao tocar, tem uma contração excessiva, isso pode acontecer, tá? E aí a gente faz a aplicação da toxina e temos ganhos, inclusive, na escrita, né? Imagina um professor que tem dificuldade de escrever. Ah, então, agora eu saber uma coisa, quem tem aquela tremedeira na mão também serve para tratar com botox? Tremedeira na mão depende da causa, tá, Gi? Geralmente o tremor, que é por essa contração excessiva da musculatura, mantida da musculatura, melhora bastante com botox. Já se tem trabalhos que aplicam para o tremor, aquele mais comum, que é o essencial que a gente já falou, que era aquele tremor do cafezinho, né? E tem pessoas que, até tremor parkinsoniano, já se tem trabalhos aplicando, mas sim, pode ser utilizado em alguns tipos de tremor. Bom, agora sim vamos para os espasmos na face. Ótimo, os espasmos na face. Você imagina, eu tenho um paciente, muitos, tá, Gi, que tende, na metade da face, a contrair muito o olho, a contrair muito a boca, a elevar a sobrancelha, né? Tem paciente que olha pra você, você pensa até que tá te paquerando. Ele tá piscando assim. Ele tá piscando, é verdade. Então, isso também é um transtorno de movimento que pode ser tratado com a toxina botulínica, né? Melhorando não só a questão do movimento, mas a parte estética também, né? Tem paciente que, por piscar excessivamente, fica assimétrica a face, né? Por deslocar muito a boca fica deslocada. Entendi. Então, nós aplicamos para esses pacientes também. Também. E aí volta, aí depois vai ter que, a cada 4 meses, a pessoa tem que voltar lá para ir reaplicando. Para ir reaplicando. Gi, o Botox para neurologia, ele veio antes da estética. Pra você ter ideia, né? Então, para essas doenças, veio antes da estética. Boa, tá aí, doutora Francine Mendonça no quadro Entendendo o Cérebro. Sigam a doutora para mais informações sobre saúde. Isso, a doutora Francine Mendonça, meu Instagram. E o YouTube Neurologia Sem Neurose. Vai nos dois, Vai tá? nos dois. Eu adoro os nomes.